Vamos falar sobre o registro, sobre a redação de uma não conformidade ou, mais simplesmente, como construir uma casinha. Olá, bem-vindos a essa microlição, desta vez da série Auditorias de Sistemas de Gestão. Essa é a pílula de auditoria número 1. Caso você não esteja inscrito, fica aqui o nosso convite, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você seja alertado quando novas publicações. Se curtiu o conteúdo, deixe o seu like e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Esse conteúdo pode ser útil para alguns deles. Ao longo de uma auditoria, o que auditores, independentemente de serem auditores internos ou externos, fazem é basicamente coletar evidências. Como que um auditor coleta evidências? Basicamente vendo, observando, lendo e ouvindo. A partir da aplicação desses sentidos, então, o auditor vai ter as suas evidências. Vamos imaginar que algumas delas apontem, indicam que existam não conformidades. O registro de uma não conformidade, ele inclui três conjuntos de informações. As evidências, que precisam ser rastreáveis, precisam ser completas e que contém tudo aquilo que foi visto, que foi ouvido ou que foi lido pelo auditor. Um segundo conjunto de informações é ou são as diretrizes ou os requisitos da norma ou das normas aplicáveis que não estão sendo atendidas, para, finalmente, nós chegarmos na redação da não conformidade. Essa sim que é o problema no sistema de gestão. E aqui talvez você já tenha percebido um pequeno spoiler. Como qualquer casinha, você precisa naturalmente construir ela de baixo para cima. Não é à toa que nós colocamos ali as evidências como se fossem a fundação dessa casinha, o enquadramento, os requisitos ou diretrizes não atendidos como se fossem as paredes e a não conformidade, o registro da não conformidade propriamente dito, como se fosse a cobertura ou o telhado. Inclusive, a própria definição de constatação, uma não conformidade é uma das constatações possíveis em uma auditoria, a definição de constatação é exatamente o que? É a comparação entre as evidências e os critérios ou o critério adotado em uma auditoria, ou seja, a norma ou as normas contra a qual ou contra as quais a auditoria é realizada. Então eu preciso das evidências, eu preciso ter um requisito ou uma diretriz não atendido para só então eu chegar na redação de uma não conformidade. E não esqueçam, é de baixo para cima, mantendo a coerência e o alinhamento entre esses três elementos. Vamos a um exemplo que é absolutamente comum para todas as normas de sistemas de gestão, pelo menos aquelas que já adotam o padrão que a própria ISO batizou de anexo SL lá em 2012. A grande maioria das normas de sistemas de gestão hoje observa a estrutura preconizada pelo anexo SL. Imagina, em termos de evidência, que você entrevistou algumas pessoas ou várias pessoas e você observou que uma quantidade expressiva não conhecia os efeitos, as consequências da inobservância de procedimentos. Essa, então, é a evidência que você tem. Muito bem. Quando você vai olhar nas normas que se aplicam, você descobre que tem um requisito ou uma diretriz, cujo número é 7.3, que aborda a conscientização, e ela diz que as pessoas devem estar conscientizadas sobre a consequência da inobservância de procedimentos. Muito bem. Então agora você já tem a base, a fundação, que era a evidência, já tem as paredes e vamos partir então para o telhado da nossa casinha, agora sim a não conformidade. E aí você poderá chegar em uma redação parecida com a conscientização sobre os impactos, sobre as consequências da inobservância dos procedimentos, não é assegurada para todos. Espero que essa microlição tenha sido útil, que tenha lhe trazido alguns insights. Um dos erros relativamente comuns que a gente vê por aí é quando auditores na evidência apontam para um lado, no enquadramento já vai para um lado completamente diferente e a redação da não conformidade não tem nada a ver nem com a evidência, nem com o requisito ou diretriz não atendido.
Uma segunda dica, um segundo lembrete, a redação da não conformidade em si, ela é sempre baseada no texto da ou das normas. A redação da evidência, essa sim, é escrita absolutamente no linguajar do sistema de gestão auditado, porque lá eu tenho que citar os documentos, as áreas, os registros, etc., que eu efetivamente vi e nos quais eu me baseei para poder afirmar que existe ali um problema. Queria também convidá-lo a dar uma navegada aqui no nosso canal, caso você tenha interesse. Estou destacando aqui 4 títulos que podem ser interessantes para você. Num deles, a gente comenta ali 10 insights para o aprimoramento de auditores. Num outro, a gente trata de um fenômeno chamado de perseveração, para o qual auditores precisam estar atentos. Em um terceiro, a gente aborda a cada vez mais necessária presença efetiva de auditores que provoquem transformações nas organizações. Auditores têm um papel vital, porque auditores perguntam. Para eu ouvir, eu preciso perguntar. E como perguntar não anda muito comum assim, eu preciso garantir que pelo menos eu tenha algumas pessoas fazendo perguntas. E o quarto e último que está aqui destacado é para você conhecer um pouco mais a nossa plataforma online, que é o atsg.online. Lá você encontra diversas formações acreditadas para profissionais de sistemas de gestão. Você pode digitar tanto atsg.online, quanto pode digitar esse endereço que está aparecendo aqui, que é o atsg.news/LA. Você cai direto no catálogo de cursos que estão oferecidos, já estão disponíveis lá na nossa plataforma. Especificamente sobre esse tema de registro de constatações ou como elaborar constatações, nós temos um curso de curta duração, a gente chama de DCCD, é Desenvolvimento Contínuo de Curta Duração, que aprofunda esses temas que a gente abordou aqui. Se você tiver interesse, vai ser um prazer encontrá-lo lá na nossa plataforma, fazendo esse módulo sobre elaboração e registro de constatações. Lá a gente aborda as 5 constatações, não apenas as não conformidades. Nossas redes sociais, através delas, nós procuramos materializar a nossa crença que conhecimento é por e para toda a vida. Muito obrigado pela sua atenção, nos vemos por aí.